Bom dia, sou enfermeira Ana Tereza, professora, e eu estou fazendo um modelo na verdade seria um podcast, mas aonde eu estou nesse momento está sem uma internet adequada e então eu estou fazendo um vídeo no YouTube para poder passar para os alunos de instrumentalização do cuidado, né, de enfermagem, que é uma matéria que prepara o futuro enfermeiro para organizar e se apropriar de conhecimentos básicos e fundamentais ao processo da assistência, né, de organização, planejamento da assistência de enfermagem. Então, esse trabalho, né, da atividade prática supervisionada, ele tende a obter de vocês, alunos, dois grandes objetivos. O primeiro, que vocês se aproximem de alternativas, né, de buscas científicas, de como fazer pesquisa científica, no sentido de não mais buscar apenas em páginas de livros ou no Google, né? Então, a gente conversou com vocês sobre a busca em plataformas onde congregam, né, periódicos que tratam sobre enfermagem, sobre saúde, sobre ciências sociais, para que vocês comecem a ter um trabalho voltado em evidência, voltados e embasados em evidências científicas. Tanto na área da prática da enfermagem, quanto na ética da enfermagem, quanto na legalidade da prática, né, na legalidade do exercer a profissão de enfermagem, precisa ter, né, como base a evidência científica. Só lembrando, então, que a gente falou sobre 5 bases, né? E essas 5 bases são aquela que as políticas públicas trazem, onde diz qual é o papel do enfermeiro. A segunda, a que traz a ética, que é o que o sistema COFEN diz, o que a lei do enfermeiro fala, né, do exercício profissional de enfermagem, como que ele deve ser constituído. A lei, na verdade, as evidências científicas, que é o que a gente está falando, que é um dos objetivos dessa PS. O quarto é o que o mercado autoriza o enfermeiro fazer, tem autorizado, do seu ponto de vista institucional, vai depender muito do modelo de trabalho praticado ou pelas instituições públicas, privadas, filantrópicas, os níveis de atenção que elas se destinam, como se fosse para internação, para diagnóstico, para acompanhamento ambulatorial. E vai depender também de como a sociedade, né, ou seja, o paciente e os colegas de saúde, outros profissionais de saúde e de gestão entendem o papel do enfermeiro. É muito confuso, é muito, né, muito, vamos dizer assim, muito tênue a linha de compreensão entre esses profissionais que se graduam, buscam um nível, uma profissão, né, de nível superior, né, tirando aí o nível, passando, né, ultrapassando o nível técnico, que é um nível mais executivo, mais executor, mais cumpridor das tarefas, né, por um nível de ciência, que enfermagem é também uma ciência, né, para que a gente possa ter aí uma contribuição para a integralidade do cuidado. E a proposta dessa APS é que vocês, então, busquem 3 artigos lá no site da BVS Saúde, na verdade a BVS Brasil, tá? Que é um local que a gente viu, onde congrui e armazena digitalmente
vários artigos, teses, dissertações, textos aprovados nos sistemas, nos rigores, nas regras de aprovação de cada uma dessas revistas, né, eletrônicas ou escritas. A Nursing é um exemplo de revista, a revista do COFEN é um exemplo, as revistas das faculdades é outro exemplo, e a gente tem uma série de revistas que vários enfermeiros publicam sobre os assuntos. Só relembrando, nós fizemos um trabalho no primeiro período de conhecimento do que é a instituição de saúde, o que é o ambiente do cuidado, o que é na verdade, a responsabilidade do enfermeiro na organização dessa instituição de saúde, dessa unidade de saúde e da unidade do cuidado desse paciente. Perpassamos pelos cuidados administrativos, burocráticos, né? E principalmente os de segurança e qualidade da assistência, no sentido de que a gente possa proporcionar esse cuidado voltado a obter uma ajuda, uma relação de ajuda com esse paciente que busca uma unidade de saúde. Ele não buscaria, eu falo isso todas as vezes, né? Ele não buscaria ajuda se ele não se sentisse mal e se ele não se sentisse incapaz de alguma forma de se cuidar, né? Então, eu costumo dizer que ele não busca uma instituição de saúde porque ele tem hipertensão. Ele busca saúde porque ele está sentindo alguma coisa que pode ser ou não relacionada à hipertensão. E aí, no sentido de criar esse documento descrito em 2 laudas nas normas da ABNT, é para que vocês comecem a aprender a escrever nesse modelo científico, tá? Com as regrinhas da ABNT. E que vocês consigam, a partir de buscas, a gente pediu 3 artigos, mas pode ser 2, se você não conseguiu achar mais, pode ser 1, se você também não conseguiu achar mais, para que você possa começar a se acostumar como que se pesquisa documentos que falam sobre a ciência da enfermagem. Bem, e aí, ao identificar esse artigo, você vai ler o artigo. Não adianta ficar só na leitura do resumo, tá? Você precisa ler e ver. Normalmente, são artigos que vão falar. A gente pediu que vocês buscassem artigos sobre exame físico e um sistema, né? Então, a gente falou deu o exemplo do tórax. Ah, tá difícil de achar do tórax? Então, eu vou buscar exame físico, enfermagem e sistema respiratório. Exame físico, enfermagem, sistema cardiovascular. E quando eu escrever no meu resumo, eu vou dizer que se trata a introdução do trabalho, né? Diz que se trata de uma pesquisa bibliográfica na fonte BVS, com os itens ou os orientadores ou os descritores enfermagem, exame físico e sistema respiratório, no idioma português, apenas artigos e com datas de 5 anos para cá, né? Você dizendo assim, você já está me falando como que você fez a sua pesquisa, tá? Você pode, inclusive, contar a história, né? Isso já lá na verdade, como que foi a metodologia de pesquisa, né? Você vai poder contar também que você tentou tórax e só achou um artigo. E já lá no sistema cardiovascular e no sistema respiratório, você já conseguiu um segundo e um terceiro. Você fez uma análise, né? Foi feita uma análise, foi feita uma leitura
aprofundada pelos 3 membros do grupo, onde o principal assunto tratado é como tem sido o papel da enfermagem, como tem sido a atuação da enfermagem na sua desenvoltura ou como eles têm realizado exame físico para aquele determinado sistema. Se é ou não um sistema usualmente examinado, se é ou não um exame que tem aceitabilidade dos demais. Ou seja, vocês vão dizer o que vocês leram da pesquisa, porque o que uma pesquisa diz, vocês vão lá no objetivo, ele vai dizer, esse autor, ou esses autores vão dizer qual foi o problema, o que incomodou ele para estar escrevendo aquele artigo. Então, por exemplo, pode ser que um problema desse autor, desse enfermeiro autor, pesquisador, ou desse aluno pesquisador, seja quais têm sido as dificuldades. É comum o enfermeiro fazer exame de tórax? É comum o enfermeiro, num trabalho usual, no cotidiano de uma clínica, fazer ausculta pulmonar, ausculta cardíaca, né? Então, por quê? A gente pode perceber que esse tipo de exame torácico, ele é um exame especificamente realizado pelas enfermeiras especialistas. A mesma coisa quem escolher falar sobre o sistema reprodutor ou sistema genital e urinário, vai dizer a mesma coisa. Pode ser que seja no exame físico geral, ele vai tendenciar a ser mais aprofundado quando o foco da queixa seja aquele sistema. Então, esse é a primeira proposta da APS. A segunda proposta, que é o podcast, mas eu também, se tiverem dificuldade, o vídeo do YouTube é super fácil de se gravar. Eu estou fazendo um aqui agora. Estou com problema da internet, estou tendo que fazer esse vídeo. Então, o que a gente faz? O que vocês vão fazer? Vocês vão dizer assim como eu estou, olha, o objetivo do enfermeiro, né, na coleta ou na consulta, na primeira fase do processo que vocês aprenderam, a gente conversou sobre o processo de enfermagem e, na verdade, sobre sistematização, e dentro do eixo métodos, o processo de enfermagem é constituído de 5 fases, e a fase da investigação é constituída da coleta de dados e do exame físico. Então, o que a gente vai estar fazendo é dizer nesse vídeo, nesse podcast, tá? Dizer o que dentro, a partir do que vocês leram, pesquisaram, né? E a partir do que a gente conversou na sala de aula, né? Sobre entrevista, o que vocês entendem que é necessário ser perguntado e ser examinado e ser pesquisado para avaliação do tórax. Então, aí você vai dizer, por exemplo, que na história, né, na entrevista, se alguém chega com a queixa dor no peito, você vai perguntar quanto tempo, se já teve outras vezes, né? Qual é a intensidade dessa dor, se na família, né? Entendendo os nossos aprendizados lá da história pregressa, história familiar, tá? Se interrompe o cotidiano de vida, se incomoda psicologicamente. Então, aqui, na verdade, não se trata do certo ou errado, se trata do que vem do que você imagina que é fundamental ser perguntado para esse paciente que chega até uma unidade de saúde falando sobre dor no peito. A mesma coisa, uma mulher que chega até uma unidade de saúde e fala para você que buscou porque tem dor na barriga, dor embaixo do ventre, ou dor a urinar, dor na relação sexual.
né? A mesma coisa, se alguém pergunta para você, fala para você que tem dor quando come, dor no estômago, quando come um pouco mais. A mesma coisa quando alguém fala para você que quando faz um exercício físico tem dor torácica, dor no peito, né? Ou alguém que chega para você e fala que tem dor na cabeça. Então, é para vocês ficarem realmente muito à vontade, muito tranquilos, porque a APS, ela só é mesmo para a gente ter aí a criatividade de vocês aí aflorada, tá? Mesmo sendo alunos de tão inicial, mas já num divisor de águas no sentido do aprendizado da graduação de enfermagem, tá, gente? Então, só voltando, a pesquisa não achou os 3 artigos, pode ser só um, não tem problema. Só me explica, só escreve, tá? Em 2 laudas no máximo. Também não precisa se estressar. Ai, professora, tá certo as regras. Busquem as básicas minimamente. Quais são as regras básicas da BNT? O tipo de letra, Times ou Arial. O tamanho da letra, 12. Os espaços nas margens, tá? 3 na margem superior, 2 na margem inferior e 3 na esquerda e 2 na direita. O espaço entre linhas, 1,5, tá? Os títulos e subtítulos. A página de apresentação. Quando a gente fala 2 laudas de escrita, são 2 laudas dos textos. Mas tem lá os elementos pré-textuais, que são os elementos que explicam que é o trabalho, coloca a logo da universidade, coloca o mês e o ano, trabalho destinado à disciplina de instrumentalização do cuidado, de avaliação, né, de práticas, destinada à avaliação de práticas supervisionada, atividades de práticas supervisionadas, orientada pela professora Ana Tereza de Souza. No segundo, vocês colocam lá o componente, fazem uma segunda capa com o nome dos componentes do grupo. A terceira, um sumário dizendo cada página, o que contém cada página. A introdução, o desenvolvimento, a conclusão e as referências bibliográficas, tá? Isso é o mínimo que a gente precisa. Então, e aí, na próxima página, vocês vão dar a introdução. No desenvolvimento, vocês podem subdividir em metodologia, tá? Na verdade, antes da metodologia, lá, primeiro a introdução, apresenta o trabalho. Segundo item, desenvolvimento, que pode ser subdividido em três itens, tá? Vocês vão falar um pouco da referência, que a enfermagem é uma profissão destinada ao cuidado, que isso fala da enfermagem, dos 3 descritores, da enfermagem, do exame físico e do sistema que vocês escolherem. Então, vocês com 3 parágrafos, vocês fazem aí a apresentação, né, ou falam, né, fazem assim a busca fala sobre referências, ou que a literatura fala sobre esses 3 descritores. O segundo subitem do desenvolvimento é a metodologia. Você vai dizer como que você pesquisou. Foi orientado, foi buscado 3 artigos, 2 artigos, ou foi buscado na BVS com o intuito de encontrar 3 artigos conforme a orientação da atividade prática, mas não foi conseguido. E aí vocês vão contar o que, né, foi feito o filtro tal, filtro tal, filtro tal. E no terceiro, que seria assim, tipo um resultado, né, e discussão, vocês vão dizer que só encontrou um artigo e que ele tratou especificamente de A, B, C, D coisas, ponto. E no final, e o terceiro item, então, introdução, desenvolvimento com 3 subitens. Terceiro é a conclusão do grupo, o que o grupo concluiu desse trabalho, dessa atividade e do próprio tema,
do trabalho, tá? E lá na última, que é a referência bibliográfica, vocês vão utilizar, vão colocar, e aí é o esqueminha também que vocês precisam aprender como escrever a referência bibliográfica nas regras da BNT, tá? Então, aqui, cumprindo aí um pouquinho, parte do que eu prometi, a nossa PS fica dessa forma, tá bom? Beijo, gente!